que tu vais trabalhar assim com os lábios. É muito, muito interessante. Vamos ver que depois houve outro sistema disso. Agora, o que é fantástico é que este sistema foi inventado no século XIX, o sistema dos pistões, porque são pistões mesmo, não é? É o que aquilo que se chama uma pistão de motor, é exatamente o mesmo funcionamento e tem de vedar bem, não sei o quê. No Barroco, por exemplo, só tinha o tubo, trabalhava com o tubo. Apesar disso, tirava uma data de notas, tinha uma técnica de lábio absolutamente incrível, ao ponto que há muitas partes, como vamos ouvir aqui de Bach, uma parte de trompete, que hoje mesmo com os pistões é difícil. E curiosamente, no tempo do Mozart o segredo perdeu-se. Porque trompetes e trompas eram assim uma espécie de músicos à parte, aquilo era uma corporação dos que tocavam metais. Aliás, e muitas vezes nem faziam parte da orquestra, chamavam-nos, não é? O que eles faziam eram coisas no exterior, porque pronto, os instrumentos de metal são muito bons para a música ao ar livre, não é? Aquilo ouve-se, não é? E as coisas de caça, as cerimónias de caça, não sei o quê. Ainda por cima, por exemplo, hoje na Bélgica há tipo só tocam trompa de caça que vão para as caçadas e fazem concertos ao ar livre a quantas caçadas. As trompas de Saint-Hubert, por exemplo, na Bélgica e na Alemanha também há muito essa tradição das trompas venatórias e que fazem autênticos concertos. Mas esse segredo, portanto, perdeu-se um bocado, hoje está a ser recuperado dos tipos. Por exemplo, na orquestra barroca tocam com o trompete sem pistões, são mesmo malucos, mas há coisas que são muito difíceis, como esta parte de trompete que vamos ouvir e que o senhor ao livro toca com um trompete moderno, não é? É um instrumento, obviamente, sempre associado a qualquer coisa de real e não sei o quê, portanto, os instrumentos também têm alguns simbolismos que ficam, não é? Portanto, Bach, quando aparece trompetes no bairro, está a falar de Deus Rei, de certeza, se a obra for religiosa é porque é a majestade de Deus e não a misericórdia, e aí terá mais um oboé, não é? E esses simbolismos ficam, ninguém está a imaginar internacional uma flauta de bisel. Um hino nacional qualquer. Não conhecido do caráter. 8. Desculpa, isto está mal. 10:31. Trompete. A seguir veio a trompa, que é mais grave, não é? Desculpa, isto era tocado No trompete moderno. E na altura era tocado sem os pistões. sem os pistões e estas notas. Eu na próxima sessão, aliás, vou falar da evolução dos instrumentos e tal, vou trazer exemplos de trompete tocado sem os pistões, do trompete mesmo que se usava no barroco. É dome. Para mim é uma coisa mágica. Tu tens um tubo, uns lábios e estás para ali a tocar. Eu por acaso isso fico assim sempre admirativo, quando vejo um tipo a tocar, chama-se trompete natural, que só toca com os irmãos. A tocar trompete natural eu fico assim. É impossível. Tanto mais que depois no classicismo perdeu. As partes de trompete do Mozart é uma coisa triste. Que é a vida de trompete numa sinfonia de Mozart, coitados. É assim. Pom, 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 pom. 100 e não sei quantos compassos espera. Pom, 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 pom. E ainda por cima geralmente para o maestro dizer: está muito forte os trompetes, mais pequeno. Que é quase sempre o que acontece. Ao passo que estas partes barrocas são fantásticas e depois, claro, com a invenção dos pistões, o trompete no século XIX liberta-se, não é? Já pode tocar as pistões. Obviamente, música como o jazz seria impossível se o trompete não tivesse inventado os pistões, não é? A trompa é um instrumento mais grave, o vocal é um bocadinho diferente, o vocal é aquela que onde eles põem os lábios, é assim um instrumento nobre, tem as origens venatórias, e tem uma coisa muito engraçada, também dos instrumentos mais antigos que há, reparem no nome, nós chamamos trompa, muito púdicos, reparem no nome italiano, corno, e em alemão é horn, que é a mesma coisa, não é? Portanto, basicamente aquilo começou por ser um corno escavado, não é? Como ainda hoje há o instrumento judaico, o shofar, que é um chifre de carneiro escavado. A trompa. Eu gosto muito da trompa, é um instrumento magnífico. Cá está, enroladinha, a trompa é mais grave que o trompete, enroladinho, porque isto é a versão enroladinha, ou seja, da trompa alpina. Portanto, ali estão 3 metros. Como quando inventaram os pistões ainda é pior, porque estão 3 metros, mas com todos os desvios que fazem, que tem 7 trompas.
E como as trompas modernas ainda têm duas, tem um polegar que só serve para mudar de trompa, tem duas, no fundo eles estão ali a tocar com 14 trompas, pelo preço de uma. E a trompa do instrumento é aquele que mais falha na orquestra. Lá vem a trompa. É muito difícil, realmente é muito complicado. Há vídeos fantásticos, mas é complicado até porque tem coisas acústicas, por exemplo. Há muito maestro que não sabe uma coisa que se deve saber, não se põe uma trompa ao pé de uma percussão. Porque as vibrações de percussão entrando pela trompa perturbam o lábio. Portanto, há mesmo cuidados a ter na disposição da orquestra. E aí não há trompista que consiga, não é? Estás a fazer. Quer dizer, não dá. Por exemplo, há quem se perturbe com uma bandeira vermelha na trompa. Portanto, um solo da primeira Sinfonia de Brahms, um famoso solo de trompa, que aliás foi inspirado pelo Big Ben. 10-8. Pelo Big Ben. Muito bem. Agora, disse eu, há um instrumento de metal que esse sempre deu as notas todas, gasta um mecanismo muito engenhoso, que é o trombone. Qual é o mecanismo? É a vara. Ora, a vara, o que é? Eu tenho o tubo, depois tem outro tubo, que é a vara que enfia, daquilo até sai, e portanto, ao mexer-se a vara, está-se a mudar o comprimento do tubo. E depois o lábio funciona também. Isso é o trombone. Histórias de trombone também há muitas. Uma assisti, a outra aconteceu a um amigo meu. Assisti eu quando era jovem, tocava violino, o segundo violino, que agora já sabem que é a mesma coisa que o primeiro, mas eu estava nos segundos, numa coisa que ainda hoje existe, que é a Orquestra Sinfónica Juvenil. Mas a seguir ao 25 de Abril havia uma coisa chamada FAOJ, que depois deu o IPJ, que era o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, organismos juvenis, e que fez uma coisa muito interessante, pegou na Orquestra Sinfónica de Engenharia e pôs-nos a tocar todas as terrinhas. Esta aconteceu uma vez que tocámos numa taberna. Havia uma aldeia que a única sala grande era a taberna, e como lá a orquestra e o público, era uma taberna grande. Claro que o homem continuou a servir copos durante o concerto. Portanto, para o final o público já estava assim. Não, foi muito público, entusiasta, não é? E a gente acabava sempre com o copo em circunstância, claro, e que até lá umas partes agitadas de trombone. A certa altura, vem lá um gajo completamente bêbado. Ai, aquele senhor ali, anda cá. Era o rapaz que tocava o trombone. Você é um valente. Você é um valente sempre a meter e a tirar o ferro da boca. Essa fiquei. Como é que ele imaginaria que funcionava o trombone? A outra. Bem, os instrumentos obviamente têm uma manutenção e os instrumentos de metal, a verdade seja dita, uma boa parte do trabalho que é do latoeiro, não é? Basicamente, não é? E então o sujeito tinha uma moça no trombone, e o indivíduo que lhe arranjava o trombone não estava disponível. E eu conheci um latoeiro bom. Tá bem, ele não sabe de música, mas isso é também para uma moça. E depois disse impecável, o gajo é bom. Lá foi. Foi um trombone, depois realmente aquilo estava impecável. Pois é que estava essa coisa sempre a cair, eu pus um pinguinho de sol. Sol da vara. É o clássico, acho que já aconteceu a vários. Só dar a vara. Só tocava com um comprimento de tubo. Trombone. Esta passagem eu gosto muito. O trombone, obviamente, é um instrumento barulhento e tal, mas também canta. Então, eu já exploro muito essa possibilidade, mas um dos primeiros que explorou foi o Mozart. E eu gosto muito que é no Requiem, e aquela parte do texto que fala do Tubamiron, que são as trombetas do julgamento, e o Mozart, em vez tem trombetas, não é? Tem o trombone, mas em vez de pôr uma música terrível, põe uma coisa absolutamente que é realmente a misericórdia divina, põe uma coisa lírica, que é um uso raro do trombone na época e que é lindíssimo e que é o terror dos trombonistas, porque é muito difícil de tocar.
Esse é o sol do Tuamiram. Mirum. 1076. E chegamos finalmente ao mais grave dos instrumentos de metal, que é uma tuba. Essa voltamos a encontrar o sistema de pistões. Antes faz uma pergunta, como é que é aquela coisa que eles andam nas bandas, isso só se vê bem nas bandas americanas, que metem à cintura, que é um instrumento curioso que se enfia pela cabeça abaixo e tem um pavilhão assim helicoidal. Tem um nome português, não é? É sousafone. Sousafone é uma tuba, o que está modificada é a ergonomia, não é? E quem teve a ideia foi o Jorge Filipe de Sousa, que é um sujeito açoriano, que foi para os Estados Unidos, não é? E que compôs aquelas marchinhas americanas e tal. E ele é que teve a ideia de dizer a um construtor: mas espera aí, não haverá uma coisa para andar a mexer com aquilo assim, então enfiam-se dentro da tuba, que é uma coisa que chama-se um sousafone, mas basicamente é uma tuba para tubos e efeitos. Na orquestra sinfónica não se vê em sousafone, a não ser que se calhar algum dia, se tivermos um ministro chamado Sousa, um primeiro-ministro chamado Sousa, se calhar exige que as orquestras, já agora uma anedota que eu não resisto a contar a propósito, as relações entre o poder e a música, que às vezes são, sobretudo quando o poder é ignorante, são muito engraçadas. Estas aconteceram antes do 25 de Abril, mas podiam perfeitamente acontecer hoje. Inspeção à orquestra da alta emissão, a emissora nacional, pelo menos faziam inspeções, hoje nem sabem que existe, não é? Então o homem, olha, portanto, os equipamentos de cordas são feitos de madeira e é uma coisa artesanal, são exemplares únicos. Por exemplo, cada fabricante tem o seu tipo de verniz. Portanto, obviamente, se olharem bem, os instrumentos não são todos da mesma cor, não é? E aquilo meteu lá confusão ao senhor e dizia: tem que mandar pintar esses violoncelos todos da mesma cor. Uma boa. Outra muito boa foi, pronto, ainda tínhamos colónias, a orquestra fez uma turnê à Guiné, Guiné-Bissau. E então lá o senhor administrador começou a olhar para aquilo: 100 músicos para a Guiné. Cara, isto fica caro. Não podiam ir só metade e tocar mais forte. Como se vê pela variedade de tocar numa orquestra, é uma coisa que perfeitamente alguém que não faz a menor ideia como é que funciona a orquestra e a música que corresponde. Bom, mas vamos então para a tuba. Vai ter uma branca, mas está aqui tudo escrito. Pois é, uma parte da orquestra do Wagner, dos mestres cantores de Nuremberg. 1095. Depois, chegamos a uma família vastíssima que é a percussão. Pronto, eu sei que é sempre um sucesso e isso, eu um dia deste vou fazer uma sessão só sobre a percussão. É possível porque eu tenho muita pena dos percussionistas, eles tocam tudo. E aquilo não acaba, todos os dias há mais um novo instrumento que se parece, muitos de origem étnica e tal. Bom, na orquestra sinfónica vamos ouvir aquele que provavelmente que aparece mais vezes, que são os timbales ou tímpanos, os nomes são possíveis, que aliás os ingleses chamam timpani, mas também tem um nome coloquial que é kettle drum, que é o tambor chaleira, porque eles geralmente têm aquele tambor assim de cor de cobre, como as chaleiras antigas, não é? Que aliás é um instrumento também, quase todos os instrumentos são étnicos e as produções que não fogem, foram introduzidos no Ocidente pelos árabes, não é?
Depois, outro que se vê muito é a combinação bom prato de ferrinhos. Lá vem a charanga folclórica. Erro. Só se começou a usar no Ocidente a partir do século XVII.